importante a questão do preparo. Você está preparado para as reações dos tratamentos durante o processo de quarentena. Então, como eu falei lá no início, você ter em mãos um antibiótico de ação externa é fundamental, porque após essa limpeza externa, se você utiliza um praziquantel, por exemplo, o praziquantel ele é um vermífugo externo, ele também age internamente, mas quando ele age externamente, ele deixa feridas, ele machuca o acaradisco. Cada verme desse que se solta do teu animal, ele vai deixar ali do teu disco, ele vai deixar ali diversas microlesões. E essas microlesões que são causadas por essas estruturas de fixação, elas vão sofrer ataque bacteriano. Uma das vantagens do permanganato de potássio é justamente essa, ele já faz o serviço completo. Então, tenha em mãos um antibiótico de ação externa. Aí nós temos enrofloxacina, macrodontina, neomicina, tetraciclina, vários antibióticos de ação externa que podem ser utilizados nesse momento de um possível ataque bacteriano causado pela vermifugação externa. O sal grosso é muito importante, sempre vai entrar junto em todo esse processo de limpeza do peixe, do acaradisco, porque os parasitas, as bactérias não resistem a essa questão osmótica do sal, essa pressão osmótica do sal, e o disco ele é muito resistente. É muito importante aqui frisar que o acaradisco ele é um peixe muito resistente, ao contrário do que é pregado por aí, que é um peixe sensível, delicado. Não, ele resiste muito. As situações aí a gente vê, é notório, discos sofrendo bastante em aquários de aquaristas aí por durante muito tempo, e o carinha não morre, o carinha tá ali firme e forte, resistindo. Então, uma vez que você fez a limpeza externa ali do teu disco, é muito importante também eu falar que não existe receita de bolo numa quarentena, não existe procedimento padrão, não existe protocolo padrão. A observação e o conhecimento básico dos protocolos ali de tratamentos profiláticos é o que vai te dizer por onde começar. Já que você começou por fora, o próximo passo vai ser agora, né? É importante também salientar novamente que você precisa observar, sempre após um tratamento, um procedimento de limpeza, observe bem, perceba se não tem sinais ali de que o problema continua, que o peixe ainda está se coçando. Então, não existe tratamento perfeito. É importante que você saiba disso. Não existe perfeição nisso. Nada vai estar ali garantido. A observação é que vai te dar ali uma resposta em relação a isso. Então, talvez você precise repetir algum tipo de tratamento, algum tipo de procedimento desses que eu vou citar, desses citados ao longo desse vídeo. Então, uma vez realizada a limpeza externa, você percebeu que seu disco está ali ok, durante ali uma semana, diria que 7 dias seria um período bacana de observação externa para ver se o peixe está ali externamente tranquilo. Se tiver tudo ok, vamos partir para a vermifugação, né, para a limpeza interna, digamos assim. É importante aqui eu deixar essa observação em relação ao tratamento interno, a vermifugação interna. Você precisa ter cuidado, alguns cuidados para antes de realizar essa vermifugação interna. Primeiro, é muito importante esse ponto. O teu acaradisco ele deve estar jejum, pelo menos 24 horas antes da aplicação de qualquer vermífugo de ação interna. Com isso, você evita quadro de ataque bacteriano interno e quadro de constipação. Então, sempre que você for vermifugar internamente o seu acaradisco, é muito importante o jejum e a associação com o sulfato de magnésio. Essas duas questões aí são fundamentais na hora de uma vermifugação interna do teu acaradisco. E aí nós temos aí a opção de vários vermífugos de ação interna. O praziquantel, como eu citei anteriormente, tem ação interna. O cloridrato de levamisol, o hipercol, tem ação interna. O flubendazol, o mebendazol, porque nós temos aí diversas classes de vermes internamente. Não temos um tipo só de verme e não existe vermífugo perfeito. É importante deixar isso claro. Não existe uma aplicação única de vermífugo. Não existe um vermífugo só, né? Você vai precisar fazer ali, é uma luta sistemática, é uma limpeza sistemática, porque os vermífugos, eles não atingem os ovos. A maioria desses vermes externos e internos, eles se reproduzem através de ovos. E os vermífugos que nós temos disponíveis, eles não têm ação ovicida, eles não matam ovos. Por isso que você vai ter ali que repetir aplicações, você vai ter que realizar ali um combate sistemático, né, para fazer essa limpeza tanto externa como interna. Então nós temos aí
classes distintas de vermes e vermífugos para essas classes distintas. Por exemplo, os nematóides, os vermes redondos, o levamisol, o cloridrato de levamisol, o hipercol, é uma excelente opção, facilmente você acha aí no mercado. O mebendazol contra os cestoides, os vermes chatos, os tapeworms, as tênias, também são comuns no acaradisco, né? O mebendazol é uma opção muito boa, muito eficiente. Para limpeza de protozoários, né, o rei aí, o carro-chefe seria o metronidazol. Então é importante, o metronidazol merece um destaque especial aí nesse vídeo, porque é muito difundido essa questão do metronidazol ser vermífugo. Então eu vou deixar aqui, né, eu queria deixar claro nesse vídeo que metronidazol não é vermífugo, metronidazol não mata vermes. É muito difundido essa informação distorcida, né, do uso do metronidazol em relação a acaradisco. Então o metronidazol ele é um antibiótico de ação gastrointestinal, de ação interna. Então ele vai combater ali bactérias anaeróbicas, ele vai combater protozoários. Então, para fazer essa limpeza de protozoários, o velho e famoso metronidazol, ele vai ajudar bastante ali contra os pironúcleos, contra o hexamita, você sempre respeitando o ciclo de vida do parasita. O objetivo de fazer a quarentena, de limpar o peixe, é cumprido quando você consegue fechar o ciclo do parasita em questão. Então o objetivo de qualquer tipo de tratamento é fechar esse ciclo. Se você não fecha esse ciclo, aparentemente às vezes o peixe dá uma melhorada ali, dá uma levantada, mas se você não fechou o ciclo, o problema vai voltar e talvez vai voltar mais forte ainda, o teu peixe mais debilitado ainda, talvez, né, exausto imunologicamente. Então a resposta, o tratamento vai ser bem mais complicado nessa questão aí. Então uma opção bacana é você associar mais de um tipo de vermífugo, usar 2 vermífugos ao mesmo tempo, por exemplo, o mebendazol e o levamisol. Você vai ter ali uma ação mais rápida, você vai encurtar ali o seu período de quarentena, porém, você deve ficar atento às reações. Quanto maior for a carga parasitária, maior vai ser a reação àquela porrada de vermífugos. Então, tenha muito cuidado na associação de vermífugos. O ideal é você começar ali devagarzinho, vai sentindo, faz uma aplicação, por exemplo, de levamisol, vê ali se o peixe reagiu ou não. Esteja preparado para uma reação, para um ataque bacteriano interno. Também é muito comum, porque assim como os vermes externos, vermes internos também machucam, também vão causar microlesões internas. E aí entra o metronidazol. Você pode também associar o metronidazol ao vermífugo. A maioria desses vermífugos, tirando o flubendazol, eu acredito que só o flubendazol não pode ser utilizado com metronidazol. Mas o levamisol, o mebendazol pode ser associado ao metronidazol, porque o metronidazol ele vai entrar estrategicamente para evitar esse ataque bacteriano interno. Outro ponto importante é o sulfato de magnésio. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo? Ele vai entrar sempre numa vermifugação interna, sempre junto com o vermífugo você coloca ali, usa o sulfato de magnésio, porque ele vai causar ali, ele vai dar o efeito laxante, ele vai ajudar a esvaziar o trato intestinal ali do teu acaradisco, para manter ovos de parasitas sempre ali fora, limpando. Isso ajuda muito, bota bactéria para fora também, então vai ajudar a evitar um ataque bacteriano interno, vai ajudar um quadro de constipação, né? Muitas pessoas me perguntam essa questão da alimentação, se devo ou não alimentar o meu acaradisco durante o processo de alimentação. Então você deve alimentar o seu acaradisco durante o processo de quarentena de uma maneira geral. Então, Jaime, o que é que eu devo utilizar para alimentar os meus discos nesse período de quarentena? Evite alimentos de difícil digestão, como patê, como alimentos vivos, como bloodworm, artemia, daphnia, enfim, tubifex. Evite esse tipo de alimento para você não ter problema de reinfestação. Alimentos vivos são vetores de agentes patógenos, principalmente de vermes, dos ovos dos vermes. Então, utilize ração seca, de qualidade. A nossa parceira, a Poetara,
ela tem um combo fantástico que se encaixa perfeitamente nesse período aí de quarentena. Eu chamaria do combo imunidade. Começando aqui pela espirulina. Espirulina. Essa ração ela tem 40% de espirulina em sua composição, que é uma alga de altíssimo valor nutricional, de alta digestibilidade, e ela também vai somar na imunidade do teu acaradisco. Então, uma boa opção seria utilizar a espirulina 40%. Outra ração fantástica para esse período aí de quarentena seria a garlic, certo? Estou falando da Black Line, pessoal da Paitara. Seria essa ração aqui, a garlic. Essa ração aqui, ela é feita com o óleo, o extrato do alho. Então aí nós temos aí dois compostos de altíssimo valor biológico, que são a alicina e a garlicina. Então, tanto a alicina como a garlicina, elas têm ação imunoestimulante, elas estimulam o apetite, elas têm o efeito bacteriostático seletivo. Então, a alicina, ela seleciona ali as bactérias boas, benéficas no trato digestório ali do teu acaradisco. E ela vai ajudar muito também na imunidade. Então aí ó, tá a garlic. E para finalizar o combo imunidade, o combo quarentena para o teu acaradisco, eu indicaria a Immunity. A Immunity tá um pouco complicado para focar aí, mas aí vocês podem ir lá no site, no Instagram da Paitara, vocês vão ter mais informações detalhadas sobre essas ações, certo? A Immunity, o próprio nome dela já fala, ela é autoexplicativa esse nome, né? Ela tem uma tecnologia, além de ter os ingredientes, as matérias-primas de altíssima qualidade que a Paitara tem em todas as suas rações. Essa Immunity aqui, ela tem aqui um bônus para quem está fazendo quarentena, para quem está tratando o peixe, que é uma tecnologia chamada Coral Sense, que ela ali seleciona, ela facilita essa comunicação. A bactéria vai sentir ali, vai perceber e vai facilitar, favorecer ali, na verdade, as bactérias benéficas, as bactérias que fazem bem, e vai dificultar as vidas das bactérias patógenas consequentemente. Então tá aqui o combo, né? O combo imunidade com essas três ações aqui, sua quarentena vai estar garantida. A nutrição dos seus peixes de sua quarentena vai estar ali segura, porque são rações que têm uma excelente estabilidade, então você não vai prejudicar a qualidade da água durante a quarentena, você não vai ter problemas com ataque bacteriano interno, com constipação, porque são rações de altíssima digestibilidade e são rações bastante acessíveis. Então fica a dica aí para alimentação durante o período de quarentena. Lembrando que toda quarentena deve ser realizada o mais afastado, o mais distante do teu sistema. Uma gotícula de água, perto de um aquário existe um vapor ali de água. Existem gotículas que a gente não consegue enxergar a olho nu. Mesmo com o aquário tampado, às vezes quando a gente abre ali a tampa para alimentar, enfim, sai aquelas gotículas de água, e pode ser ali vice-versa também, da tua quarentena tu pode contaminar o teu aquário. Então a quarentena tem que ser feita sempre afastado do teu sistema. Nunca, impossível, de maneira nenhuma, realizar uma quarentena no SAMP, né? Sempre no sistema a parte do seu e afastado, se possível, no outro cômodo ali da tua casa, para você evitar ali a contaminação cruzada. Os ovos de vermes, os protozoários, as bactérias são elementos microscópicos, então ali eles podem se deslocarem no ambiente através de uma gota de água. Então é muito importante você realizar a quarentena afastado ali, longe do teu sistema, para evitar essa questão da contaminação cruzada. Questão de redinha, usar a água do teu aquário para fazer a TPA da quarentena. Eu já vi isso daí, já me perguntaram se pode fazer. Então não, a água que entra na quarentena é sempre água nova, sempre água zero bala. A ideia desse vídeo não é aqui dar receita de bolo, não é dar roteiro de quarentena, mas sim ressaltar, né, fazer com que você entenda a importância de realizar uma quarentena antes de inserir qualquer peixe, de fazer essa limpeza, né, antes de inserir qualquer peixe e planta também,
uma planta ela também pode carregar para o teu sistema protozoários, vermes, bactérias, enfim. Então essa limpeza ela é fundamental, ela é importante. Você precisa saber que não é porque você fez aquela quarentena, fez aquele tempo ali e tal, vai estar tudo certo, seu peixe vai estar limpo. Então não existe tratamento perfeito, cada peixe vai responder, cada caradisco, de acordo com o seu sistema imunológico. Ele vai responder de uma maneira diferente a todos esses tratamentos. Então é muito importante você ter essa sensibilidade de entender ali a resposta que o peixe está te dando. Caso você observe, seja criterioso na observação pós-quarentena, é muito importante essa observação criteriosa. Se você ver que alguma coisa ali não está certa, que o peixe ainda está se coçando, você não precisa repetir todo o processo, você vai pontualmente ali naquele problema. Como eu falei no início do vídeo, depois que você realizar esse processo de quarentena ativa, utilizar esses medicamentos, esses remédios, realizar esses protocolos aí, você vai estar ali faixa preta, você vai estar ali treinado para um possível problema futuramente, e esse problema você vai poder combater ali pontualmente, que o sucesso, você vai ter ali grandes chances de ter o sucesso. Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais pra frente no canal a gente pode fazer aí um vídeo seguindo um possível caminho, um possível roteiro para uma quarentena de acaradisco. Mas a princípio é muito importante que você tenha essa visão, que você tenha esses conceitos básicos para realizar uma quarentena aí bacana. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte aí, comenta, compartilha, segue a gente lá no Instagram, @discos e aquariofilia, se inscreve no canal para dar aquela força e até o próximo vídeo.